Bom dia! Estamos aqui em mais uma sexta-feira, com convidados e conteúdos. Este é o podcast da Verônica Pacheco. Eu sou empresária da comunicação e com mais de 20 anos de mercado, hoje temos aqui informações noticiosas e leves. Antes de começar, não podemos esquecer de falar de quem está tornando tudo isso possível, o Grupo Toca, Expertise. E se você estiver perguntando o que é o Grupo Toca, eu vou te explicar. Eles são uma equipe de empreendedores que te auxiliam a formar o seu próprio podcast. Isso, você pode ter o teu podcast, permitindo que você possa tornar o seu sonho, ter um podcast, realidade. Também não podemos esquecer da mentoria da LMA, porque daí ajuda, né? Une um ao outro. Um curso incrível que vai te guiar no caminho do sucesso, quando mais vendas virtuais você tiver. No mercado que está em ascensão e não tem previsão para acabar. Que a internet, né? Mas estou aqui com o meu... Toca o ALMA, por favor. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como, por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado. Nosso convidado hoje é um especialista em gestão empresarial. Apresento a vocês Maurício Steffens. Isso? Isso mesmo. Com 9 anos de experiência em estruturação de processos operacionais, formação de líderes, captação de investimentos, formado em que você é formado? Formado em administração por uma escola de negócios europeia chamada ESIC. Uau! Aí que eu comecei, né, a me desenvolver, a me conectar com o mercado empresarial, foi muito bacana. E quantas pessoas você já ajudou com todo esse conhecimento? Ao longo, nas minhas empresas, enfim, mais de 200, 250 pessoas, perdi a conta. E aí, dando palestras, conversando, né, com grupos de educadores, de estudantes e tal, aí, enfim, Eu achei belo curioso número. que você falou minhas empresas. Isso. Conte mais sobre. Então, ao longo da vida eu entendi que existem 2 perfis de profissional, o empreendedor e o empresário, né? O empreendedor ele idealiza o negócio e vai meio que assume o risco. O empresário já não. O empresário já é o cara que deixa de pé o negócio que o empreendedor faz. E quando você resolve ser as 2 personas, você precisa se desenvolver, né? Então eu encontrei no meio empresarial uma grande porta para me desenvolver, né, como profissional, com as minhas expertises, buscar aquilo que eu não tinha, desde as soft skills, inteligência emocional, coisas desse gênero que hoje está super em alta, né? Sim. Mas como também as questões técnicas, né, que daí a gente busca ferramentas administrativas, né, e de gestão. Legal. E você faz o que mais especificamente? Bom, ao Você longo estava da me minha contando ali carreira... fora que são 3 áreas, né? Isso mesmo. Só voltando talvez um pouquinho antes, a experiência que hoje eu trago para sentar com o meu cliente e falar de proteção financeira, falar dessa questão de organização de patrimônio, vem da minha história.
de ter construído, lutado para fazer tudo aquilo que um empresário luta para construir, que é um nome, que é uma marca, que é uma organização saudável. Um patrimônio, né? Patrimônio, exato, e ter perdido isso de várias maneiras. A gente passou por uma pandemia, né? A gente passa por todos esses altos e baixos que todo empresário sabe muito bem, né? Como é que é. Sim. Bom, e isso me trouxe, eu acho que uma casca para poder hoje sentar na frente do meu cliente, né, do empresário, e ajudar ele a olhar para coisas que geralmente ele não olha. Não sei se você vai concordar comigo, né, Vê, mas o ser humano, ele é programado para não olhar para aquilo que ele não controla. Uhum. Então, assim, eu olho para aquilo que eu posso resolver. Geralmente o empresário é um solucionador, ele fala, resolve. Agora, aquilo que ele não resolve, os riscos da vida dele, tem Ele como deixa de lado. deixa de lado, ele não olha. Só que quando a gente fala de organização financeira, fala de planejamento patrimonial, é justamente trazer uma pessoa profissional que entende do assunto e pode trazer soluções, ou pelo menos mitigar, prevendo os riscos, prevendo os impactos que você pode ter numa situação de saúde, numa situação de riscos na empresa. A gente pode ir para a questão trabalhista, a gente pode ir para a questão jurídica, né? Eu fico com a gestão de risco, né? E aí, quando o empresário chega no momento assim, de não mais sobreviver, né? Que é aquele cara que está lutando e respirando e pagar a folha dia 5, dia 4 não tem nada, enfim, não é a ideia, mas aquele empresário que está mais estável, construiu o patrimônio e fala, tá, agora beleza, agora deixa eu entender, na minha ausência, como que fica a minha família? Na ausência do meu sócio, como eu fico? Como é que está o caixa da minha... Será que eu preciso olhar para algo mais? Aí ele me busca e eu entro trazendo toda essa expertise, montando cenários, né? Muitas vezes despertando ele para aquilo que ele nem fazia ideia que precisava pensar. Por uma realidade que pode acontecer, mas a gente nunca Isso. acha que vai acontecer. Exatamente, exatamente. E aí a gente pode ir para vários lugares no decorrer dessa conversa, né? Tipo, da onde veio, qual que é o contexto histórico, como foi criada, né, as ferramentas que hoje nós temos no mercado, qual a diferença do que nós temos no mercado brasileiro e o que a gente tem lá no exterior. Tudo isso a gente pode conversar um pouco, mas o que eu te digo é, a seara é grande. É muito trabalho. Por quê? Você vai até se assustar talvez com os números, mas educação financeira e proteção financeira é um contexto e um tema que é pouco abordado pelo brasileiro. Ao invés de ter um seguro, uma proteção, o brasileiro, na verdade, segura na mão de Deus e vai. Né? É uma dinâmica que a gente está muito, né, familiarizado. Só que lá no exterior, países muito desenvolvidos, por exemplo, como Estados Unidos, Japão, por exemplo, pegar dois opostos. Estados Unidos, a gente conhece eles, o perfil do americano, como um povo, né, um cidadão muito bom em negócios. Tino gigantesco, capitalismo, aquela coisa, né? Agora, já japoneses, os asiáticos, a gente já pensa inteligentes, metódicos, né, extremamente capazes nas linhas questões de matemática, exatas. Só que tem uma coisa entre esses dois mundos que a gente não nota, o brasileiro não nota, que é o quê? Eles têm planejamento financeiro. 95% da população economicamente ativa, tanto nos Estados Unidos como no Japão, tem uma proteção como a que hoje eu trago para os meus clientes aqui no Brasil. Eu acredito que eu já li alguma coisa em relação a que em alguns países isso é até obrigado, né? Obrigatório. Você compra o carro, você não sai com o carro se não tiver o seguro do Canadá carro. não pode, né? Esses dias eu comecei a fazer um cálculo e estou tentando me organizar financeiramente. Estou olhando para algumas searas da minha empresa que eu nunca olhei. Né? Que a minha brincadeira sempre com letrinhas, né? Eu sou da comunicação, mas eu também tenho que ver os números também, né? Isso. Outras, a própria parte humana dos meus colaboradores, etc. A gente tem que olhar um pouco para tudo, né? Sim. Aí eu vi, ó, a gente tem seguro saúde, eu e meu esposo. Aí tem o plano funeral, aí tem o seguro do carro, do meu carro, o carro do carro dele. Sim. Isso aí já vai uma fortuna por mês. Aí a minha consultora estava dizendo para a gente fazer um seguro, que meu esposo ele viaja bastante. Aí, que é importante, né? Sim. Ter isso como... Claro que eu me bancava antes dele, consigo me bancar depois dele também, mas agora eu tenho outro padrão quando a gente tá junto. Com certeza. Então, eu também fiquei com uma dor aqui, eu tava jogando beach tênis e distendi aqui e achei que era câncer. Sabe? Nossa. No ovário. Que susto. Sabe como? Sim. Aí eu tava já querendo fazer seguro pra mim, porque eu já tava me achando morta, sabe como? Foi horrível. Sim. Aí, não, calma.
vamos organizar, mas a gente está fazendo isso de, se eu economizar tanto por mês, a 1% só, porque eu sei que com você consegue colocar em outros negócios que valoriza mais, de consórcio também. Sim, Eu sei que não é investimento consórcio, não brigue comigo. Eu sei sim. que não é, Aham. mas já é uma economia, né? Sim, Já é sim. alguma É coisa um que movimento, já né? é um movimento, exato. Em vez de ficar comprando roupinhas Uhum. e coisinhas e tomando vinhos e Sim, tal, a gente, né? Então eu tô bem animada porque eu me sinto um pouco mais segura, legal. sabe? Eu Uhum. sei que segurança não existe, Sim. mas o mínimo dela a gente pode ter. É a frase do Flávio Augusto, né? Estabilidade não existe. É bem vai, segurança também, né? Qualquer coisa pode atrapalhar. Não, mas é melhor se você tem um recurso que você pode, uma doença ou, né, um acidente, eu mesmo Sim. cortei a mão, cortei o dedo, 4 pontos. Tudo bem, isso não é minha mão dominante. Uhum. Tô trabalhando tranquilo. Sim, Mas no primeiro dia eu fiquei receosa e não fui trabalhar. sim, Aí tinha a Band, foi com uma cliente minha, só que era lá no Bacaxiri. sim. E longe da minha casa, eu moro no Bigon Hill. Uhum. Pra lá, Tuba, sei lá, longe pra caramba. Leva uns Sim, 40 minutos pra ir pra lá. sim. Daí eu liguei pra cliente e falei, me desculpe, mas eu não vou. Uhum. Porque eu tava com medo de dirigir, estourar a ponta, alguma coisa, sabe? Sim. Aí no dia seguinte, daí tinha que ir no salão lavar cabelo, que eu também não tô conseguindo lavar cabelo, tinha que fazer outras coisas, acabei que, né? Uhum. Mas vamos voltar. Tem o planejamento familiar. Me explica, eu contratei você hoje para você Sim. fazer o meu planejamento. Como que funciona? Qual que é o dia a dia disso? Legal. Bom, então, hoje, ah, eu atendo 3 perfis de cliente, 3 assuntos específicos. Você me trouxe planejamento familiar, né? Eu chamo de planejamento patrimonial, tá? Então, o que que eu faço? Eu faço blindagem da segunda idade, tá? Para proteção financeira. Eu Traduz a faço blindagem da segunda idade para mim. proteção da segunda idade é assim, hoje a segunda idade do brasileiro começa aos 21 anos e vai até os seus 65, tá? Essa é a segunda idade. Então, Após 65, terceira idade, tá? tá. O que que Entendi. acontece? Quando a gente olha para a tua vida, ou para a vida, né, de qualquer brasileiro, a gente fala assim, beleza, hoje, por exemplo, você tem, sei lá, 35 anos. Show. Quanto tempo vai demorar para você chegar até os seus 65? 30 anos. Na sua segunda idade, é a sua fase construtiva e produtiva da vida. Sim. Agora eu, como especialista, chego para você e falo, beleza, esse é o tempo que você tem para construir seu patrimônio, né? Uhum. Para você chegar tranquila, poder construir sua aposentadoria e poder cair o seu ritmo. Hoje a gente sabe que a realidade do brasileiro é que 98% da população da terceira idade brasileira vive abaixo da linha daquilo que tem para se manter e começa a dilapidar tudo aquilo que construiu ao longo da vida. Não Infelizmente. se mantém, né? Por um planejamento muitas vezes não tão bem estruturado. É que não era costume, né? Não, de Antigamente, maneira né, alguma. da gestão dos nossos pais já de fazerem Sim. isso, infelizmente. É, faziam de maneira inconsciente, mas do jeito deles, né? Enfim, e hoje a gente vive também um custo muito alto das coisas, né? Se a gente olhar a inflação, a gente pode ir para vários assuntos aqui. Bom, mas voltando. Quando a gente fala que você tem mais 30 anos para construir seu patrimônio, beleza, você está animado, tá tudo certo, hoje você tem um padrão de vida, tá casado, enfim, foi o que você acabou de comentar. Agora eu viro para você e pergunto, Vê, se essa cadeira que você está sentado amanhã se tornar uma cadeira de rodas, você está preparada financeiramente para viver esse momento? Não. Não, né? E assim, note uma coisa, quero fazer um parênteses. O mercado financeiro, de proteção financeira, ele teve muitos profissionais ao longo da nossa história que não eram tão, como eu posso dizer, tão acolhedores, digamos assim, para falar desse tipo de situação. Então o brasileiro fala, nem quero falar disso, sei o que e tal, porque não consigo resolver, naturalmente. E Uhum. o cara vem e começa a te matar 20 vezes, enfim, 360 possibilidades, fica uma conversa ruim, chata, entende? Uhum. Então, hoje, qual que é o meu diferencial? Primeiro, eu busco relacionamento. Quando você busca fazer uma transação financeira com o cliente, onde ela tem começo, meio e fim, você faz um orçamento, ele te paga, acabou, você acabou o relacionamento ali, acabou, a transação ocorreu, finalizou. Sim. Quando você investe em relacionamento, em criar conexão com o perfil de cliente que você gera um mais, entende? Que você acompanha a família, que você fala sobre os hobbies, fala sobre as atividades, começa a desenvolver um estilo de vida que tem similaridade ali, você começa a gerar conexão. Essa conexão, por sua vez, se você coloca, né, rega ali periodicamente, você gera um relacionamento. E esse relacionamento te traz vários outros negócios ao longo da vida. Então hoje eu me diferencio porque na segunda idade,
né? Eu chego para o meu cliente de persona empresário especificamente, porque eu entendo a realidade dele, eu já sentei do outro lado da mesa. Eu estive lá, eu sei que muitas vezes ele não me atende, não é porque ele não quer, é porque a vida dele tá um caos. Entendeu? Ele tá apagando incêndio, tá aquilo, entendeu? Ele não tem tempo para pensar de algo, quem dirá sobre aquilo que pode vir a acontecer e que se acontecer vai destruir a vida dele. Não Importante pensa. isso, que você falou agora, porque você já esteve lá. Já. Então você não julga, Não. você entende, você acolhe, Sim. porque é uma coisa, a experiência é só vivendo. Por Sim. mais que a gente fale, a pessoa só. Então você também tem um diferencial, bem interessante isso. Pois é. E conte mais. Bom, então assim, resolvendo, eu te trouxe uma situação ruim. Você fala, Maurício, nem sei como resolver, bate na madeira. Sim. Lembrei. Desculpa. Eu Aham. queria falar o seguinte: eu Aham. comprei o seguro funeral recente, né? Sim. Faz. Sei lá, minha família tinha, depois cancelou. Sim. Daí o meu pai tava meio ruim, Sim. mas a minha mãe que tá mais ruim. Mas, nossa, a bichinha Uhum. forte, que Deus o livre, sabe? Um Uhum. negócio maravilhoso. Sim. Mas é importante que eles estão idosos, né? Sim. Aí eu comprei. Mas, me deu um aperto no coração, sabe? Uhum. Como se eu estivesse assinando um não acredito que meu pai vai sair da operação bem. Sabe como? Sim. Mas é necessário. E eu Sim. acreditava. Sim. Eu só estava me precavendo. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. O fato de você não ter o seguro não significa que você não acredita que a pessoa tenha saúde e que a pessoa vai viver. Concorda? Sim, concordo. Só é E, uma proteção. mas Você é planejado. foi difícil, porque a gente não Sim. tem a cultura. Isso. Continua. Bom, então o que que eu faço? Eu falo, posso resolver pelo menos financeiramente essa situação para você? Porque uma coisa que eu tenho certeza, se você perde seu marido, perde alguém, são temas chatos, né? Uhum. Mas você vai ter, primeiro, assim, só imaginando vamos dizer, três impactos na sua vida: o emocional, o psicológico E o financeiro? e o financeiro. Eu não consigo resolver para você o Os dois psicológico e o primeiros. emocional. Isso você vai ter que passar, você vai ter que elaborar o seu luto. É importante que você passe por esse momento. Mas agora, passar por esse momento de uma doença, de um acidente, ou até mesmo de uma ausência, e ter que ficar pedindo dinheiro emprestado, ou ter todo o seu patrimônio travado, poxa vida, isso você consegue resolver, Uhum. entende? E aí a gente busca ser mais técnico, a gente busca ir mais a fundo, porque aí o que tem muito de brasileiro por aí não é que ele não gosta, não consegue pensar nisso, é que ele acha que está resolvido. É que Ele acho que fala, não tem problema. porque não, Maurício, eu tenho muito dinheiro. Tá, mas quanto é muito dinheiro? Seu padrão de vida provavelmente também é muito dinheiro, né? Uhum. Então, quer dizer, estamos no mesmo barco, meu amigo. Né? E aí eu mostro pra ele, não, Maurício, mas eu tenho uma conta conjunta. Mas eu chego e falei, mas você sabia que na ausência da sua esposa vai ter que ser feito um inventário e aí você tem 50% do que ela possui como inventariado, e isso vai incidir imposto sobre, e daí a gente fala das reformas que a gente tem nas leis, né, tributárias, está indo de 4 para 8, já tem, né, propostas sendo colocadas no Senado, no Congresso, para subir isso, para chegar ao que é lá fora, no exterior, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o custo de inventário é 40% Que do loucura. patrimônio. Nossa. Né? E a gente está caminhando para toda uma situação, mas isso é um assunto mais polêmico, né? Para a gente entrar com mais detalhe. Então, assim, a gente traz muita informação. Essa é a diferença de ter um especialista. E entra um detalhe muito importante, vê? Quando você machucou sua mão, né? Ou vamos trazer uma situação mais específica, você tem um problema, né, de saúde. Você vai no médico. Uhum. Você vai num generalista ou, dependendo da situação, você vai buscar um especialista. Vou no especialista, Você claro. está com um problema de coração. Qual médico você vai? No cardiologista. Mas por quê? Não vai no gastro? Não, porque o gasto não vai entender de coração. Não vai entender disso. Aí o que acontece é que muitas vezes o empresário brasileiro, ele vem e fala, não, eu tenho um seguro de banco, eu fechei com o meu gerente do banco. E nada contra o gerente de banco, são excelentes profissionais, mas eles são generalistas. Eles têm meta para bater de seguro de vida, seguro de carro, seguro residencial, consórcio, título de capitalização, e lá. E eles te enfiam o que eles precisam, não o que você precisa. Eles têm meta e eles precisam bater e tá tudo bem. Agora, eu viro pro meu cliente e falo, beleza, meu amigo, mas seu gerente do banco te explicou o artigo 769 do Código Civil? Ah, nunca explicou. Então eu falo, posso recitar para você e daí eu te explico logo em seguida? Tá, pode, me explica, porque eu achei que eu estava resolvido. Eu falei, tá, o segurado, ele é obrigado a informar o segurador logo que saiba todo incidente, suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia se provar que silenciou de má fé. Uau. Ele, pera, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que se você tinha um seguro, mas no decorrer do tempo você teve um problema de saúde bem depois, 5, 10 anos depois, E e não você avisou? não avisou, você está agindo de má fé, meu amigo, porque isso é um agravo. E se lá na frente você precisar, muito possivelmente você não vai ter direito a nada. Você sabia disso? Você está perdendo dinheiro aí? Eu não fazia ideia. Eu falei, é isso que está acontecendo. Então vamos olhar para o mercado, o que é que você tem de produto, né, disponível, que realmente te traz a segurança jurídica, te traz a segurança financeira que realmente você precisa. E aí é o que eu faço. Então hoje eu atuo em 2 companhias, né? As 2 são americanas, uma sou agente americano, então eu atuo direto lá no mercado dos Estados Unidos, e outra é aqui regulamentada pela SUSEP. Por quê? Aí a gente pode entrar no contexto histórico do que é o seguro, do que é a proteção financeira. Vem da linha de raciocínio do mutualismo. Mutualismo traz uma ideia muito do consórcio também, que é um grupo de pessoas contribuindo financeiramente para algo, mitigando o risco. Porque na época das grandes navegações, que foi quando surgiu, a gente tem o entendimento de que eles tinham. Não era se eles naufragassem, era quando. Uhum. O risco era gigantesco. Uhum. Então eles viraram e falaram, tá, mas nós não vamos viajar ao mesmo tempo, né? Uns estão indo, outros estão voltando e tal. Então, o que a gente pode fazer? Vamos criar um mecanismo para a gente contribuir aqui. E quando o meu colega Joãozinho naufragar, a gente tem o valor em caixa para pagar aquela proteção e recuperar o barco dele? Beleza. Só que daqui 3 meses eu vou. Só que todo mundo está contribuindo. Então, se acontecer comigo, beleza, agora a gente tem a proteção. E daí vem a ideia do que hoje a gente tem de proteção financeira, que é o mutualismo. Quanto mais gente, mais barato fica, né? Porque mais gente está contribuindo e mais protegidos todos estão. Isso vem lá das grandes navegações e hoje são trazidos para o nosso mercado securitário mundial. Aí a gente vai entender produto de mercado. Produto de mercado muitas vezes protege mais a instituição financeira do que provavelmente quem contratou. Por N motivos. Hoje você tem cerca de 28 situações dadas pela SUSEP, que é o órgão regulamentador brasileiro, que se você tiver alguma daquelas questões, no caso da seguradora, ela pode negar a sua proteção, pode negar o benefício. Tá, se eu te oferecer um produto que não é regulamentado, ou que pelo menos fala, beleza, existem essas 28 situações, mas eu abro mão. Uma companhia, por exemplo, americana, faz sentido para você? Falou, pô, faz. Uhum. É mais seguro para mim, tá fazendo sentido. E aí eu entro com toda a mecânica da ferramenta, né, do que hoje as companhias americanas trazem, que traz muito modelo, né, ou seja, uma cópia meio adaptada dentro do que foi possível ser feito dentro da SUSEP, do IUL. Já ouviu falar no IUL? Não. IUL é Index Universal Life, que quer dizer o quê? Seguro de vida indexado. Foi desenvolvido pelo Senado americano em 1929. E aí eu posso entrar em todo o contexto histórico para te explicar o que como funciona. E assim, é muito diferente do que hoje o brasileiro faz. Lá é a ferramenta de investimento base do americano para poupança, previdência, proteção e investimento. Indexado ao S&P 500, por exemplo. Então, é muito interessante. E quando a gente derrama todo esse monte de informação para o cliente, cara, faz todo sentido ele tomar a decisão, só que ele precisa confiar em você. Aonde eu assino? Né? Mais ou menos isso. Esse é o processo que a gente vive. Aonde eu assino? Não, eu adorei. Enquanto você estava falando, minha cabeça foi, voltou, e eu fiquei pensando, eu viajei muito aqui. Sim. Faz acho que uns 3 anos eu comprei um iPhone. Uhum. E comprei na loja, lá no shopping, na loja da iPhone. Sim. Aí o cara me enfiou lá um seguro. Uhum. Mas estava com problema no sistema e eu não podia levar o contrato. E ele falou, mas tem alguma coisa que eu preciso saber? Não, a gente vai mandar por e-mail para você depois. Sim. Aí eu gosto de fazer yoga no parque sábado de manhã. Uhum. Aí tava um sol gostoso e tal, quis levar a cachorra, coitada, ela fica em casa a semana toda e tal, né? Sim. Nada a ver levar a cachorra na yoga, nem mais. Aí acabou a yoga e tirei o celular para ver alguma coisa que tinha me ligado e tal. Sim. Sábado de manhã já tava, né, Sim. querendo me agilizar. Aí a cachorra fugiu para onde tem a rua e não onde tava na grama. Aí eu botei o celular em cima do carro e fui pegar a cachorra. Peguei a cachorra, entrei no carro, saí e perdi o celular, porque o carro saiu, caiu aquilo, né? Uhum. Tinha, sei lá, 2, 3 meses de celular. E eu falei, tudo bem. Assinei o seguro. Primeiro que o seguro era quase o valor de um celular novo.
como é que chama? Aquela joia que você tem que pagar para A franquia? a franquia, Assim? isso. Segundo, que eu fui conivente. A minha advogada falou, por que você não me ligou? Eu fazia isso, eu resolvia, sabe? Eu falei, não imaginei que eu precisava de uma advogada para me ajudar a acionar o seguro, sabe? Sim, Porque eu esqueci. sim, Eu falei, tá, mas eu tô sem o celular, eu perdi o celular, acabou, eu fiz um seguro justamente para quando o celular me faltasse, eu ter de volta. sim. Não, paguei o seguro, que foi caro durante alguns meses, continuei pagando o celular porque estava em prestação e não tive o celular de volta. Quer dizer, É, não fui bem orientada, isso, porque nem o contrato eles tinham me passado. isso. Quer dizer, faz toda a diferença você ter um profissional especialista, como você falou do cardiologista, né, do médico. Exato. E aí eu te faço. É legal pensar no seguinte: eu sou a melhor notícia no pior momento. Né? Eu gosto de Uhum. falar dessa maneira. Eu recebi isso de alguns colegas e achei, cara, faz todo sentido. Agora, no teu pior momento, para quem é que você quer ligar? Você quer ficar numa central? Que o teu gerente está ali 2 anos. É padrão dentro das agências que eles têm que se trocar, né? Tem que girar dentro da estrutura bancária. E aí, para quem que você liga? Bem isso. Entendeu? Eu falo pro meu Para um cliente, para quem que você 0800? quer ligar? Quer ficar na central? Quer juntar aquela monte de papelada? Faltou alguma coisa? Ou você quer ligar para mim? Tipo, resolve. Entende? Então, hoje o meu cliente ele quer um atendimento personalizado, ele quer uma pessoa que ele possa confiar. E efetivamente eu me posiciono dessa forma. Esse é só um dos temas, a gente está falando de pessoa física. Tá? Agora, quando a gente vai para pessoa jurídica, aí a gente vai para um planejamento patrimonial, que é o que os empresários buscam muito, falam, não, eu vou resolver, e esse é um tema super em alta, que é holding familiar. Todo mundo fala, não, eu já ouvi e eu acho que para mim é uma holding familiar. Resolve. Será? Muitas vezes não. Porque o que acontece? Todo bom advogado, ele entende que holding familiar ele é um muro. Ele é uma reorganização e um muro dentro do teu patrimônio que diz respeito a vou citar 3 principais situações. Por que eu deveria fazer uma holding? Blindagem de patrimônio. Se você tiver problema na tua pessoa jurídica, você não vai perder tudo aquilo que você tem de maneira assim, né, no estalar de dedos. A segunda situação, imobiliária. Se você vive de aluguéis, vive de compra de imóveis e tal, hoje, se você fizer locação na pessoa física, você vai ser incidido no imposto de renda em 27,5%. Se você tiver o seu patrimônio dentro de uma holding familiar imobiliária, você já vai cair para 13,3%, por exemplo. Ajuda bem. Ajuda pra caramba. A gente está falando de valores muito altos, Sim. né? Imobiliário. E a terceira é a questão de sucessão. Tá? Então, quando eu chego num empresário e falo para ele qual é o custo da sua ausência. Você já parou para pensar e disse, não, Maurício, eu tenho uma holding familiar, tá tudo resolvido. Falou, tá, ela foi feita com que fim? Tributário, imobiliário, blindagem ou sucessório? Ah, foi feito com blindagem, eu tinha 20 anos. Falei, tá, isso quer dizer que quem é hoje os donos das cotas? Quem são os proprietários? Ah, sou eu. Seus filhos já estão na empresa? Não, ainda não. Um tem 14 e outro tem 8. Falei, meu amigo, você não tem organização nenhuma. Se você se ausentar hoje, tua família tá com um baita pepino, porque não foi feito. O processo sucessório é um processo que às vezes demora muito tempo, né? E aí a gente gira dessa forma. Entendi. O outro convidado já chegou lá na frente, tá me ligando aqui. Tá? Obrigado. E qual que é a diferença do teu trabalho para holding familiar? Eu complemento. Simples assim. Hoje eu faço parceria com advogados e tal, porque o entendimento de quem atua no ramo é de que a holding familiar ela vem para reduzir muitos dos custos e para organizar. Agora você não consegue fugir dos tributos. Você consegue somente reorganizá-los e reduzi-los. Então, a liquidez financeira para o pagamento de um processo, né, de inventário, um processo acessório, ele precisa existir. Ele é inerente. Não é que não existe. E aí, o que a gente faz? A gente faz um seguro sucessório, entende? Na mesma ferramenta, com outras abordagens, com outra maneira de implementação, mas ele precisa existir. Ah, eu tenho holding familiar, eu não vou precisar pagar imposto? Errado. Errado, e geralmente é uma pessoa que construiu todo o seu patrimônio ao longo da sua segunda idade e não viveu essa transição, por exemplo, dos pais que deram para ele. E quando ele ele vai ter um baita de um problema. Então, hoje, o cliente que quer sentar comigo, eu explico todo esse cenário para ele, ele fica meio desesperado, meio com medo de todas as situações, né? E aí eu falo, calma, a gente consegue resolver.
E se eu resolver isso para você parcelado em 10 anos? Ou não, Maurício, eu tenho caixa, mas eu quero reduzir o custo em 40%. Consigo? Consigo. Consigo também. De uma vez só, a gente já reduz em 40%, está resolvido. Capital vitalício. Porque seguro de banco, muitas vezes, só vai até os seus 70 anos. Não sei se você sabia disso. Não. Até os seus 70. Falo, que tal a gente ter um período de pagamento que depois você quita e você vai ter ele vitalício? Se falecer com 130 anos, você vai ter lá uma proteção. Ou seja, se eu foi- comprar um seguro no banco, quando tiver Uhum. 70 anos, ele não vale mais? Se o produto, geralmente é o produto que é comercializado, sim. Que A absurdo. pessoa, nossa, não fazia ideia. Eu falei, pois é, quando você mais vai precisar, é quando mais vai estar caro. A gente vai entrar, pode entrar em vários assuntos. O tema é muito, muito extenso. Uhum. Hoje, os reajustes de um produto de banco ou um produto de algumas instituições seguradoras brasileiras, ele tem 3 reajustes. Quais são? Equiparidade etária, ou seja, igual plano de saúde. Fiz aniversário, ficou mais caro. Presente para você. Né? Questão de saúde, agravo. Se você tiver uma questão de saúde grave, você vai ser, como eu posso dizer, sobretaxada, né? E isso não é assim 10%. Às vezes é 2, 3 vezes o valor do teu produto. Uau. E aí, tá fazendo sentido para você? Agora que você mais precisa, vai pagar 3 vezes mais caro? Não. Ou o contrato ele é bilateral. O que pode acontecer? Eles podem dizer, olha, infelizmente agora o seu risco não está mais dentro da nossa tabela, a gente não vai mais Daí você poder pagou renovar aquilo à toa contigo. e não vai Pagou à resolver. toa. E aí eu viro para você, para a cereja do bolo hoje o produto, né, mais perto do que existe do IUL lá nos Estados Unidos. Tá, vê? E se nada acontecer contigo sobre uma proteção de morte, por exemplo, capital, eu te disser que ele é resgatável. Você não perdeu o dinheiro. Lá no fim, se nada aconteceu, eu devolvo para você com uma correçãozinha. Faz sentido para você? Faz. Onde eu assino. Essa é a inteligência do produto, essa é a diferença de você contratar com alguém que não entende do produto, né? Não estou falando tô falando até mesmo colegas meus que às vezes não têm a experiência toda, que estão construindo tudo isso. Mas quando você tem essa abordagem, essa profundidade no tema, você começa a entender que tem coisas que não faz nenhum sentido e tem outras que é impossível você viver sem. Me fale aí 3 tipos de bons clientes para você. Empresários, tá? Empresário pequeno, médio e grande, independente. Independente. O que eu trabalho muito, tá, na minha maneira, é a construção da proteção financeira. Um cliente que eu sou obrigado a entregar o ideal. Eu apresento tudo para o meu cliente, mas eu deixo claro, porque o que acontece? A necessidade do patrimônio dele muitas vezes não está diretamente ligada à disponibilidade financeira que ele tem. Entendi. Natural. Uhum. Você pode estar comprometido. Hoje, o seu patrimônio pode ser de 10 milhões, mas você paga a faculdade de medicina do seu filho, paga, ou o outro está estudando engenharia lá nos Estados Unidos, e até teu caixa está extremamente comprometido. Aí eu viro para você, sinto muito, você não pode ter. Eu não faço isso. Eu viro e falo, ok, você está ciente do que a gente precisa fazer? Beleza. Mas como eu te disse, eu não estou aqui para te fazer uma venda, eu estou aqui para te acompanhar. Uhum. Então, que tal a gente, ao longo dos próximos 5 anos, você já me falou, a gente vai analisando as disponibilidades de caixa e a gente vai complementando a fim de que hoje, você concorda comigo que ter algo é melhor do que não ter nada? Sim. A gente parte desse pressuposto. E a partir disso, a gente vai construindo, acompanhando o cliente e fazendo com que ele tenha realmente uma segurança que ele possa confiar. Esse é um pouquinho do que a gente faz. Muito legal. O empresário. E as pessoas físicas também, profissional Pessoa liberal? física, sim. Então, a gente atende o empresário que já tem pessoa física, a gente trabalha daí na questão sucessória dele na pessoa jurídica. Né? Então, hoje a gente tem vários temas, mas especificamente esse produto, hoje eu me posiciono de uma maneira assim, alguém que seja estável financeiramente, porque eu respondo para a companhia por aquela pessoa. Não é qualquer um que pode comprar. Não é qualquer um. Eu preciso assinar embaixo, né? Isso é extremamente sério. E o que a gente vê é que tem muita gente no mercado que é instável financeiramente, como eu te disse, está sobrevivendo. E aí o que acontece? Qual que é a primeira coisa que o cara corta num problema grave financeiro? O seguro. O seguro. E aí isso me prejudica e prejudica, enfim, toda a cadeia. Então, aí eu seleciono muito bem. Então, hoje, por exemplo, 3 perfis, é o empresário, é a vida física, é a vida patrimonial e a vida sucessória dele. É quem eu gosto de atender. Quer dizer que eu não atendo pessoas de 20 anos? Não, atendo. Mas assim, eu olho bem sério, olho no fundo do olho e falo, você tem certeza de que você quer isso? Você entendeu? Não, Maurício, eu entendi. Se você quiser cancelar, eu vou vir falar com você, tá? Beleza, tá tudo certo. Eu vejo que é importante, Maurício. Obrigado. Fechou. Então vamos lá que eu vou assinar por você e eu quero que você seja meu cliente. Se não for dessa maneira, eu não faço questão que esteja comigo, que aí só me prejudica. Né? É inversamente proporcional, né? Porque o cliente do banco, ele quer
entre qualquer um só para ele bater a meta. Isso. Você não, se entrar qualquer um, você se prejudica, porque se o cara sair, aí que fica ruim para você e para o grupo. E assim, a análise do banco, ela é póstuma. Qualquer um entra, dependendo do produto. Faz orçamento, paga lá, acabou. Quando você precisar é que a gente analisa para ver se paga ou não. A análise nas companhias que eu trabalho são prévias. Se eu não for te pagar lá na frente, você nem entra. Então tem todo um trabalho, enfim, é muito minucioso e muito profissional. E é por isso que eu me apaixonei, que eu tinha, antes de ser consultor financeiro, eu já tinha produtos nessa linha, né? E aí é assim que a gente... Muito legal, muito legal. Eu sei que tem milhões de coisas pra gente falar. Eu tô com a minha cabeça aqui fervendo. Nem falei para você de offshore, enfim, produto no exterior, de dolarização de capital, né? Olha aí que legal. Bitcoin também? Não, esse ainda não. Esse ainda não, mas já tá na lista. Tá na lista. Mas tranquilo, eu agradeço a sua presença. Já deu para dar um quero mais, né? Deixou um quero mais. Deu para dar uma entendida mais ou menos de como funciona, assim. Sim. Não é mais ou menos, uma introdução. Isso. Uma introdução do que você faz, eu agradeço a sua disponibilidade. Deixamos aqui curiosidade para que vocês procurem o Maurício, entendam um pouco mais da necessidade, porque realmente nós, brasileiros, a gente não tem muitas culturas necessárias e importantes para a sobrevivência, né? Nesse caso, é a sobrevivência não só física como empresarial. E deixe os seus últimos comentários que você achou que é necessário falar e eu não te perguntei, e os seus contatos, por favor. Perfeito. Bom, eu acho que o importante dentro da sua construção financeira é você ter pessoas à sua volta, uma rede de apoio que te ajuda a tomar boas decisões. E no que diz respeito à proteção financeira, hoje eu tenho me especializado para justamente trazer isso, né, para os meus clientes. Então, através de relacionamento, de negócio, da vivência, né, da mão na massa, isso é extremamente importante. O pessoal que quiser me acompanhar, meu Instagram é mal_Stephens, com 2 Fs. Vai ser um prazer, a gente tá agora nessa pegada aí de desenvolver mais conteúdo, né, Vê? Então, me acompanhem lá, vai ser um prazer trocar ideia com vocês, de conhecê-los, apoiar seus negócios e trazer, né, esse conteúdo que hoje a gente se especializa todo dia para efetivamente trazer excelência na parte de proteção financeira para a nossa sociedade. Quiser deixar o telefone também, o site, alguma outra coisa, não sei o que tem, o arroba já é o suficiente. O arroba já gira bem, mas meu contato também é 41 99531 0708. Só chamar lá, a gente vai trocando uma ideia. Muito obrigada. Volte mais, que vamos listar todos os outros temas para a gente vir falar aqui outras vezes. E aí vamos aprofundar. Show de bola. Tá bom? Muito obrigada por essa atenção. Vamos pro LMA.